Então hoje nós teremos a exposição do nosso grande amigo, irmão José Quirino, do Centro Espírita Juvencio de Araújo, ali na Rua 10, mas ele é da nossa casa também. E Jesus lhe inspire agora e sempre. Fica à vontade. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa abençoada, cujo acolhimento e amor nos deixa tão felizes de cada vez poder voltar aqui novamente. A nossa fala de hoje é baseada na obra de Leon Denis, o grande enigma, que com certeza tem na Biblioteca do Céu. Iniciamos com um poema do Momento Espírita da Federação do Paraná. Ouve o sussurro reconfortante do vento nos ramos do salgueiro. Ouve os estalos d'água da fonte solitária, vertendo pureza e servindo sem o saber. Escuta o recital da asa branca, profundo e rouco, atrás de um par que a aceite. Escuta o canto simples da cigarra ecoando na floresta em noites de verão. Percebe o bater transparente das asas do beija-flor, frenética, quase 80 vezes num único segundo. Percebe o rufar do trovão à distância, anunciando o movimento na sinfonia do céu. Descobre a canção das baleias correndo grandes distâncias na imensidão marinha. Observa a areia regendo as vargas no calar da noite. Nenhum compasso se repete, uma pauta sem fim. Ouve o coração acelerado de quem acabou de voltar ao mundo, na ânsia de ser mais. Ouve a música do grande compositor. Está em todo lugar. Desperta e ouve, mas ouve com atenção, pois a voz da beleza, falava um grande sábio, a voz da beleza fala baixo. Do poema Vozes da África, do poeta brasileiro Castro Alves. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde, então, corria o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Onde estás? Diz Leon Denis. Em que céus profundos, misteriosos, tu te escondes? Quantas almas acreditam que bastaria para te encontrar o deixar a terra? Mas tu te conservas invisível no mundo espiritual quanto no mundo terrestre. Invisível para aqueles que não adquiriram ainda a pureza suficiente para refletir teus divinos raios. E Deus está assim em cada um de nós. No templo vivo da consciência, todos o sabemos, é aquele, o lugar sagrado, o santuário, em que se encontra a divina centelha. Tudo revela e manifesta
no entanto, a tua presença. Tudo que vive e respira é uma mensagem de Deus para nós. João Evangelista nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, como dizia João, Deus é amor. É a ti, ó potência suprema, qualquer que seja o nome que te dê, e por mais imperfeitamente que sejas compreendida, é a ti, fonte eterna da vida, da beleza e da harmonia, que se elevam nossas aspirações, nossa confiança, o nosso amor. Albert Einstein, uma das inteligências mais renomadas que o mundo conheceu, dizia, repetindo a fala anterior: o amor é Deus e Deus é amor. Nunca chegaremos a Deus, nunca chegaremos a Deus a não ser através do próximo. O próximo é a pessoa mais importante que existe no mundo, é o nosso próximo. Para nós, somente esse ensinamento, se nós saíssemos daqui hoje entendendo essa frase, a nossa vida mudaria completamente. Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí, como diz os livros, a lei e os profetas. A questão é: de que forma? Qual é o acolhimento, a atenção, o benefício, o interesse que eu tenho em levar até o próximo aquilo que eu já tenho de melhor? De que maneira que eu estou buscando ser útil ao meu próximo em qualquer situação que se faça presente? Até tinha um vídeo que eu vi de uma criança. A mãe abriu a geladeira e ele apressadamente pegou alguns lanches, algumas frutas, algum suco, e ele botou na mochilinha dele rápido. E a mãe perguntou: filho, onde você vai? Ah, mãe, eu vou encontrar com Deus hoje. Ele andou a cidade inteira, estava meio cansado. Aí ele sentou num banco de uma praça vizinha, e ao lado tinha uma senhora muito simples, com fome. Aí, na hora que ele abriu o lanche dele, o suco, ele olhou bem para ela. Aquele olhar dela estava brilhando com um sorriso muito lindo. E ele, ao invés de comer, ele deu o lanche dele para ela. E se não bastasse, em seguida ele ofereceu o seu potinho de suco. Deram um sorriso muito lindo um com o outro, um abraço. E ele foi todo faceiro dançando para casa. E quando chegou em casa, ele falou para a mãe: mãe, hoje eu encontrei com Deus. Ele tinha um sorriso tão lindo. E era uma mulher. E a senhora, quando chegou em casa, diante do marido, falou: hoje eu encontrei com Deus. Ele era uma figura de um menino, muito pequeno, e tinha um sorriso maravilhoso e um abraço acolhedor. Portanto, a prática do bem, nos diz Emmanuel, é a senda, o caminho aberto para Deus. Camille Flammarion, que foi um dos predecessores, depois que Kardec morreu, ele, juntamente com Leon Denis e outros, prosseguiram a divulgação. Em todas as províncias da vida, a mão do Criador, inteligente e previdente, se revela aos olhos daqueles que verdadeiramente sabem ver. Nos diz Agostinho:
um dos maiores divulgadores do cristianismo em espírito. Em suas Confissões, Agostinho diz: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Como disse a leitura da Mara no início, a respeito da paz. A Mara não, da nossa irmã Jaque. Procuramos Deus em tantos lugares. Sonhamos com tantas possibilidades de encontrar Deus. E diz Agostinho: eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste a tua luz, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Albert Einstein novamente nos ajuda, dizendo: eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Repetindo: eu creio no Deus que fez os homens, e não no Deus que os homens fizeram. Eis porque, meus irmãos, a existência de Deus constitui um dos pontos essenciais do ensino espírita. O essencial é essa fé que nós devemos buscar e alimentar, sentir em nossos corações. Hoje nós podemos estabelecer que a vida se desenvolve, se transforma e apura segundo um plano pré-concebido. Uma inteligência suprema nos rege, independente de nós crermos ou não, apesar de sermos os consultores do nosso destino. Essa inteligência suprema é que nos rege. Começa-se a compreender que tudo está regulado em vista de um fim. Que fim é esse, meus irmãos? Qual é o fim de Deus? Colocando a sua imagem, a sua presença em nossa consciência, o que Ele espera de nós? Qual é o fim a que estamos destinados nessa encarnação? Logicamente, todos o sabemos, é o nosso aprimoramento, a nossa reforma moral, a nossa progressão, melhores a cada dia. É o crescimento contínuo e a realização de formas sempre perfeitas, de beleza, sabedoria e moralidade. Logicamente que essa ascensão grandiosa da vida em todos os setores se explica através de uma existência, da existência de uma causa inteligente que foge completamente ao vidro. Uma energia incessante, poderosa, que penetra e envolve toda a natureza. Allan Kardec nos diz que não há efeito nenhum sem uma causa. Tudo que nós vemos aos nossos olhos é efeito de uma causa inteligente. Logicamente, nós não temos palavras para definir, como somos pequeninos, esse nosso Pai, esse nosso Deus. O teu pensamento domina todos os elementos da natureza e julgas-te muitas vezes o Senhor absoluto da criação. E apenas a dor, que é uma das potências da alma, te faz a tua situação de hóspede do mundo. Quanto mais orgulho, quanto mais você se elevar ativamente a tua cabeça,
com um dos inimigos maiores que temos, o orgulho, mais o sofrimento te fará dobrar os joelhos para que reconheças a tua pequenez. Persegues a tua felicidade doidamente e te esqueces que a aventura não é e nunca será a satisfação grosseira, falaz dos sentidos, da matéria. Interessante que a nossa ignorância de todos nós, o nosso desconhecimento a respeito dessa inteligência suprema, desse nosso olhar que ainda não aprendeu a enxergar as inúmeras possibilidades que se abrem todos os dias para que nós possamos exercitar o que de melhor existe em cada um de nós. Nós não ouvimos, não aprendemos a ouvir nem a ver as inúmeras oportunidades que se abrem, como eu falei, a todo momento em nossa existência, seja no trabalho, seja na comunidade, seja no nosso lazer. Inúmeras chances teremos de dar um abraço, um sorriso, uma gentileza, um bom pensamento, uma boa oração, para que ao nós enxergarmos Deus à nossa frente, nós possamos estabelecer uma sintonia amigável, uma comunhão, ao dizer para Deus: Deus, ajuda-me, eu estou aqui e quero me aproximar de Ti. Lembrando que Deus fala às criaturas através da própria criatura. Nós somos aqueles que serão um dia os transmissores desse amor de Deus, através das nossas obras, das nossas atitudes, da nossa caridade, do nosso bem, da nossa justiça. Como não estremecer, verificando que o sentimento do bem encontra ainda tão pouco lugar em muitas consciências? Como não estremecer, enfim, ao constatar que no fundo de tantas almas, o amor desenfreado dos gozos, da cupidez, do ódio. Os ensinamentos do além-túmulo nos dizem que nada se perde, nem o bem que fazemos, nem o mal que também ainda fazemos. E sim, que tudo se inscreve, tudo anotado, tudo se repara e tudo se resgata. Por isso estamos aqui hoje, num planeta de choro e de ranger de dentes, tendo uma oportunidade grandiosa de poder resgatar os nossos débitos através de existências difíceis e dolorosas. Qual é o nosso dedo duro? Nós já sabemos, né? Aquele que anota todas as nossas pendengas, como diz o ditado popular. Alguém se arriscaria? Nossa consciência? Consciência nos acusa, mas a gravação está no perispírito. Esse é o nosso dedo duro. A consciência nos acusa, porque ela tem as leis de Deus muito bem, muito correto. O perispírito é um dos maiores, digamos assim... Oi? O mata-borrão. O corpo é o mata-borrão do espírito, né? Justamente por o espírito nos dedurar perante as leis divinas. Então o corpo é o mata-borrão. Muito bem, mano. Portanto, esse Deus de infinita sabedoria, amor e justiça, de inteligência suprema, Ele nos governa de que maneira? Pelas suas leis. Leis naturais. Leis de Deus. Essas leis estão gravadas na nossa consciência, como eu falei. Mas só que essas leis, elas são tão corretas, tão perfeitas, que elas nos devolvem tudo aquilo que fazemos, questão de lógica. A lei está escrita na nossa consciência. O Fernando muito bem respondeu que essa lei nos acusa, ela diz: epa, você errou, na hora você já tem né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter a oportunidade de reparar. Aí, quando eu tenho a oportunidade de reparar, eu lamento. Para mim, Deus
não existe. Deus é injusto. Lembrando que Deus nunca erra o endereço para as suas visitas. Justamente por isso. Nos diz Cornélio Pires. E essa lei é interessante, ela se executa por si mesma, sem tribunal, sem julgamento, a qual não escapa, como eu falei, nenhum de nossos atos. Lei que nos revela uma inteligência diretora do mundo moral. Lei viva, razão consciente do universo, fonte de toda a vida, de todas as leis e de toda a perfeição. É engraçado que existe Divaldo fala muito sobre meditação. Meditação demorada, que ainda nós não estamos preparados para isso, mas ele insiste que nós, em determinados momentos da nossa vida, do dia, quando estamos alegres, quando estamos com algum problema, que nós nos recolhamos, imergindo em nós mesmos, em silêncio e em meditação, para que eu possa ouvir essa voz de Deus. Será que isso é possível? Diria a Mara, sim. Diria o Fernando, sim. Quando nós ouvimos aquela voz que fala aos nossos ouvidos, como ouviu Agostinho, Agostinho era namorador, quando ele ouviu aquela voz, Agostinho se transformou. E para nós, por que essa voz não fala? Por que Deus não fala comigo através de uma voz, digamos assim, perceptível, de um bom som? Porque a gente não para escutar. Exatamente, muito bem. Não paro para escutar e eu ainda não insisto, aquele desejo ardente do meu coração elevar-se para Deus, né? De um sentimento de se entrega, de busca, de desejo ardente. A minha fé ainda é vacilante. Eu não tenho ainda aquela fé raciocinada de crer que eu não preciso de nenhum intermediário para chegar a Deus. Giordano Bruno, um dos mártires da igreja. Não preciso de ninguém. Através do meu coração e do meu sentimento a qualquer hora, no santuário da minha consciência, eu posso falar com Deus. Por isso, a alma humana se constitui o mais belo testemunho que se eleva em favor da existência de Deus. Olha como nós somos, digamos assim, eu diria que nós somos filhos, eu até ouvi essa palavra, eu nunca tinha ouvido essa palavra, filhos perdulares. Deus nos dá tantos dons, tantas bênçãos, que nós somos filhos perdulares. Aí eu fui buscar o que é perdulagem. Aquele que tem tudo e abusa dos dons que tem. Usa os dons, como a Jaque muito bem leu no início, usa em desfavor a ele. Os dons, os potenciais que ele tem, ele utiliza, por exemplo, a riqueza é abençoada. O dinheiro é gerador de tudo, mas eu preciso entender que ele não pode ser só para mim. Eu preciso distribuir, semear bênçãos nos outros corações. Então nós somos filhos, repetindo, perdulares. Temos muito e esbanjamos, né? Todos nós. Agora, o tempo passa rápido e eu queria chegar num ponto aqui. Para mim, um ponto importantíssimo. Os espíritos, hoje somos almas, breve seremos espíritos, espero que demore, né, Fernando? Os espíritos são colaboradores de Deus na execução da vontade divina e na manutenção da harmonia universal. Repetindo, os espíritos, vamos abrir um parênteses, puros, nós ainda não, nós ainda esbanjamos esses dons. Os espíritos puros
são colaboradores na execução da vontade divina e na manutenção da harmonia universal. Os espíritos puros são os mensageiros. O que é um mensageiro? O que é um mensageiro? É aquele que leva para o local, para os outros, a mensagem que é destinada. Então, repetindo, os espíritos são os mensageiros e os ministros de Deus. Então, o mensageiro, ele transmite essa vontade divina. Lembrando que na questão 176 do Livro dos Espíritos, 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ouve dos espíritos mensageiros que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Aqui é um fato importante, porque breve todos nós também seremos co-criadores com Deus. Em nome de Deus, nós seremos mensageiros da vontade divina. Seremos ministros de Deus. Seremos, por nossa conduta, nossa moral ilibada, nossa justiça e nosso amor, seremos cartas vivas do Evangelho. Cartas vivas do Evangelho. Seremos co-criadores em nome de Deus. Seremos autorizados a falar como prepostos do Cristo, assim como tem inúmeros espíritos que são autorizados, prepostos a falar em nome do Cristo. O propósito dos mensageiros é despertar, estender a mão na beira do caminho para encarnados e desencarnados, para a necessidade deles entenderem que precisam se adequar aos ensinamentos do Cristo. Então, tudo trabalha e os mensageiros não param, e um dia também nós seremos mensageiros. Então, repetindo, os puros espíritos são aqueles que chegados ao mais alto grau de perfeição, são julgados por Deus, nada desobedece à vontade, tudo de acordo com a vontade de Deus. Alcançaram um alto grau de perfeição e são dignos de ser admitidos aos pés de Deus. Fazendo uma pequena pausa. Nós ainda não conseguimos ser um espírito puro. Mas a boa notícia para todos nós é que todos nós, sem exceção, um dia seremos espíritos puros. Que consolação melhor nós poderíamos ouvir nessa noite? Então, sob as ordens de Deus, esses espíritos puros dirigem os espíritos abaixo deles. Estar unido a Deus é sentir o pensamento de Deus. E em nós nos transformando, como eu falei, e estando autorizados, sendo dignos de falar em nome de Jesus, nós então seremos um agente de Deus. Agora, interessante observar que esses espíritos que são mensageiros e ministros de Deus, eles já nasceram assim? Agostinho já nasceu escrevendo Confissões, Cidade de Deus. Francisco também já nasceu pronto para ser um preposto do Cristo. O que vocês acham? Eles tinham defeitos como nós? As nossas falhas, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, as nossas dúvidas? Sim. Todos os espíritos puros passaram como nós estamos passando,
com as nossas lutas renhidas, no sentido de domar as nossas más inclinações, entender qual é o significado da minha existência, entender qual é o propósito que me foi dado nesta encarnação como um presente divino, de ter um corpo para poder aprimorar, para poder lapidar o meu espírito. Agora pergunto, eu consigo fazer isso sozinho ou preciso de ajuda? Preciso de ajuda? Tem certeza, Mário? Eu também tenho. Então, se eu preciso de ajuda, eu tenho que estar no meio de... que eu possa aprender, que eu possa sentir essa energia, essa vibração, esse aconchego dos espíritos amigos encarnados e desencarnados. Agora, o que poderá haver para nós de mais digno, de mais importante, de mais valioso do que tornar-se, quanto mais rápido possível, passo a passo, um espírito puro e tornarmos um mensageiro, um agente de Deus, um ministro de Deus. Até na Igreja Católica, o ministro é aquele que auxilia o padre, né, nas atividades. Colaborar com Deus. Olha como Deus é tão bom com a gente, né? Ele nos dá a oportunidade de ser colaborador na sua obra. Agora, aqui denota a parte do mentor de Leon Denis. Um deles é Joana d'Arc, dura, severa. Diz Joana d'Arc: ergue, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas de teu futuro infinito. Sois imortais, palavras minhas. Caminha para frente. Caminha com objetivos, caminha com propósito, caminha com aprendizado, com correção, caminha valente lutador. Algumas palavras que foram minhas, né? Estou inventando aqui em cima da Joana d'Arc. Transpõe as escarpas que conduzem às sumidades, designadas sob os nomes de virtude, dever, sacrifício, como a Jaque leu no início. Quando Deus nos convoca, quando Deus nos chama para encontrarmos esse caminho verdadeiro, Ele inventa mil desculpas. Hoje eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não tenho vontade de estudar, eu não tenho vontade de participar de um grupo de estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, eu não posso agora. Você está recebendo um convite de Deus, Deus está presente aqui nesse momento, convidando a todos, como diz Joana d'Arc, caminha, valente lutador. Tens tudo contigo, todas as possibilidades de aprendizado, de melhora, de entendimento. Repetindo mais uma vez, Deus visita a criatura pela própria criatura, nós somos aqueles que Deus escolhe, como o pessoal que trabalha nessa casa, acolhendo a todos de braços abertos, com amor, com carinho, com acolhimento, com abraço, com sorriso, com uma palavra de ânimo, de elevação. Aqui está Deus com vocês, estão trabalhando. Nos diz Leon Denis, a alma humana só pode realmente progredir, espírito puro, na vida coletiva. Nós não podemos nos isolar. Repetindo, a alma humana só pode realmente progredir na vida coletiva, trabalhando em benefício de todos. Leon Denis. Então, se eu penso que eu vim aqui para ser feliz, uma vida de gozo, de paz, de tranquilidade, não quero me incomodar, estamos iludidos.
Nós viemos para trabalhar. Nós viemos para servir. Quando você começar a servir, a sentir a alegria, o sorriso dos outros, de uma bênção que você intermediou em nome de Jesus, aí você vai ver o que é paz. Aí você vai ver o que é felicidade. Até as 9 hoje, Fernando? Isso. Beleza. Então, ajuda-me, Pai, a avançar na senda sagrada do conhecimento. Ajuda-me, Pai, a ter mais vontade, a ler os 1.800 livros da Biblioteca do Céu. Ajuda-me, Pai, para que eu possa compreender essas leis que me governam. Se eu não estudo, as leis estão lá. As leis de Deus estão gravadas na minha consciência. Está me esperando para eu buscar o entendimento, para que eu possa agir correto. E aí eu corto a minha ligação. Eu só vou usar a lei de Deus contra mim. Por quê? Porque eu mesmo desrespeitei. Eu não sei, eu não estudo, eu não aprendo. Esses espíritos de luz superior estão querendo nos ajudar, mas a gente não quer. Eu dou conta do recado sozinho. Ajuda-me a desprender-me da vida material. Leitura da Jacques também. A compreender e a sentir o que é essa vida superior. Sentir essa presença em minha vida, nos momentos mais difíceis, no passado, no presente e no que há por vir. Dissipa a obscuridade, a cegueira que me envolve. Depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abraça os espíritos das esferas celestes. Pois sei, ó Pai amado, que pelo meu aperfeiçoamento moral, a minha melhora das minhas atitudes, dos meus pensamentos, como diz Kardec, domando as minhas más inclinações, em proveito de todos, de caridade e bondade, aí sim, eu vou me aproximar de Ti, Pai. Merecerei conhecer-te melhor, comungar intimamente contigo. Encerra minha fala, Fernando. Dá para falar mais até as 10, né, Fernando? Assim você assusta quem está vindo pela primeira vez. Para encerrar, então, Deus é um poema de um autor desconhecido. Não precisava dizer o nome, porque é tão maravilhoso que ele diz que não precisa nem o nome. Deus, passei tanto tempo te procurando. Não sabia onde estavas. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. E no carinho eu vi nascer o amor. Com amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi? Resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. Você leu no início. E tendo a paz, foi que enxerguei. E dentro de mim, que tu estavas, e sem procurar, foi que te encontrei. Caros irmãos, fechamos os nossos olhos nesse momento para agradecer a Ti, ó Pai, por essa oportunidade
que nos desses, de aqui estar a tua presença, para mostrar a ti os meus medos, as minhas dúvidas, as minhas incertezas, para que tu, ó Pai, me ajude a entender que através do amor a todas as criaturas eu irei me aproximar de ti. Somente através do amor a tudo que existe eu poderei sentir a tua presença em mim, me aproximar de ti, entender a sua linguagem, ouvir os teus apelos, socorrendo-me, mesmo assim, em todos os momentos da existência. Tu sempre esteve comigo, Senhor, só que eu não te enxerguei, mas eu te agradeço por tudo que me desses, por tudo que tenho. Muito obrigado, Senhor. Assim seja. Que assim seja.